Legal, gente. Agora que a gente já sabe de tudo isso, vamos ver um exemplo real, tá? De um domínio de dados, né? Olhando para dentro de um domínio. Então, o domínio são compostos, né? Os domínios são compostos por três partes: extração de informação, transformação e consulta. Vamos lá, vamos explicar direitinho como funciona isso. A gente já sabe que existem fontes de dados, né? Pode ser uma, duas, três, 1 milhão, tá? Tem empresas que são menores, né? Ou mesmo o seu negócio pode ter 3, 4 ou 5 fontes. E tem empresas que têm infinitas fontes, de 1.000, 2.000, 3.000 fontes, tá? Então, o primeiro passo para eu criar um domínio, lembre-se, é escolher o tipo de domínio que eu quero criar, né? Se eu quero criar um domínio de clientes, se eu quero criar um domínio de finanças, se eu quero criar um domínio de operação. Então, vamos supor que eu escolhi meu domínio de clientes. Existe um monte de fontes de dados dentro da minha empresa, dentro da minha organização, da minha vida, do meu negócio, que coleta a informação de cliente, tá? Um deles, por exemplo, né, é o Salesforce, tá? Outro exemplo, o NCR. E SAP também tem um pouco de informação de cliente, mas é um RP, né? Não vem ao caso. E um monte de outra. Pode ser sua página de internet, pode ser inclusive o cartão de crédito que a pessoa usa para pagar, tá? Aí você tem que entender dentro da sua organização qual é o fonte ou os fontes que fazem sentido, tá? Para esse domínio. Então, no caso que a gente está falando aqui, que é um domínio de cliente, vai fazer sentido essas fontes que estão aqui, tá? Lembrando que um domínio pode ter uma fonte ou várias fontes, tá? Não tem uma relação direta. Tem uma fonte e um domínio? Não. Um domínio pode ser alimentado por várias fontes, tá? Legal. Então, eu selecionei minhas fontes e eu vou fazer integração dessas fontes. Aqui dentro existem técnicas que a gente vai ver na próxima aula, quais são as técnicas de integração, tá? Então, eu vou escolher minha técnica de integração, eu vou contratar o profissional e o profissional que atua aqui, tranquilo também que eu vou fazer uma classe só disso, tá? Só dos profissionais de dados, tá? Mas para que vocês já tenho aí o gostinho. Aqui, quem faz a integração é o engenheiro de integração. Tá? O engenheiro de integração atua aqui nessa zona de integração. Então, eu peguei uma tabela daqui do SAP, duas tabelas do Salesforce, três tabelas do NCR. E eu faço a integração, que a gente chama de ingesta. Tá? A gente coloca aí, a gente põe dentro do nosso data lake, tá, esses dados. E olha só que legal, no dentro do Data Lake não é simplesmente chegou o dado, né? O dado chega aqui e está pronto. Não, não está pronto, tá? A gente tem três capas diferentes dentro de 10 zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 1, zona 2, zona 3, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 de cada capa. Então, são 10 passos que o dado tem que sofrer ou mutar para chegar na parte de consumo, tá? Aqui vale uma explicação de que dependendo do seu negócio, dependendo da sua indústria, pode ou não ter mais capas e pode ou não ter mais zonas, tá? Então, essa explicação que eu estou dando aqui é estándar, significa que, em geral, tá, as indústrias adotam esse formato. Tá? Em geral, as indústrias adotam esse formato. Pode ter variações? Sim, pode ter variações. Tá? Então vamos lá, o dado entrou, zona 1, zona 2, zona 3, zona 1, zona 2, zona 3 e chegou na terceira capa. Tá? Daqui em diante, galera, ele vai recorrer o consumo, tá? Ele vai recorrer o caminho do consumo. O consumo pode ter, ou pode ser de duas formas, tá? Interno e externo, ou seja, eu, como analista de sistemas, posso consumir, o meu provedor pode consumir, tá? O meu cliente, dependendo do seu negócio, pode consumir também, tá? E também tem o consumo de plataformas. Vocês lembram algumas aulas atrás que eu falei que o consumo não necessariamente tem que ser de humanos, tá? Pode ser de plataformas. E aqui entra inteligência artificial, entra nossos bots, entra toda a parte sistêmica da minha companhia, tá? Então, essa é a capa de consumo, tá? Finalmente, eu tenho a zona Discovery. Dentro das empresas, a zona Discovery, geralmente vocês vão escutar pelo nome de Sandbox, tá?
Põe aí no Google que vocês vão entender. Tá? Sandbox é como uma caixa onde você pode trabalhar e brincar com os dados. Tá? É uma zona discovery. Essa zona discovery, novamente, em geral, tá? Essa é uma arquitetura exemplo. Em geral, ela fica conectada com a capa 1 e com a capa 3, tá? Então, a gente tem aqui a divisão, verdade? Extração, olha só, o quadradinho da extração. Transformação, o quadradinho da transformação, tá? E consulta, que é o quadradinho aqui da consulta, tá? O nosso data lake, tá? O que a gente pode chamar de data lake, está aqui, está no centro, tá? Então, são as capas que o meu dado recorre até chegar na zona de consumo, certo? Então, isso é um exemplo de domínio de dados. Leandro, eu só tenho 25 domínios. Eu vou ter 25 vezes essa mesma estrutura? Sim, tá? Você vai ter 25 vezes essa mesma estrutura. Se eu tenho 7 domínios, 7 vezes. Então, a quantidade de estruturas de extração, transformação e consulta vai depender diretamente da quantidade de domínios que vocês têm, tá? Então, esse é um domínio. Vários domínios, galera, se eu junto vários domínios, eu tenho o meu data mesh. Isso aqui é o nosso nodo. Você se acorda da última aula que eu falei que isso seria como uma bolinha, verdade? Uma bola de ferro que é conectado por outros ferros. Então, esse aqui seria uma bolinha. No nosso caso, é a bolinha, o exemplo, né, de clientes. Toda a informação de clientes da minha companhia, da minha empresa, vai ficar aqui, nesse domínio de clientes, tá? E eu posso consumir tanto interno como externamente, como com plataformas. Legal? Vamos para a próxima. Agora eu vou começar a detalhar o que é uma zona de integração e cada uma das capas que tem adentro, que existem dentro do domínio, tá? Vem comigo.